Olá, sou o João Vitor, aluno do Bacharelado em Astronomia, e fui orientado pela professora Jane Gregório Etten no projeto Parâmetros Físicos de Estrelas T Tauri, Equilíbrio de Excitação e Ionização na Formação de Linhas Espectrais. O estudo do perfil de linhas espectrais é fundamental e extremamente útil na determinação de parâmetros estelares e, por consequência, das condições físicas do ambiente em que essas estrelas foram formadas. Essas linhas estão diretamente relacionadas a transições atômicas, como é possível observar nessa primeira figura. Já a largura equivalente, ilustrada nessa segunda imagem, é um indicativo da força dessas linhas, e como o próprio nome diz, é a largura do retângulo que equivale à área da linha espectral. Por essa figura, também, nota-se o perfil gaussiano esperado para as linhas. Mas a profundidade da linha espectral não depende somente da abundância de determinado elemento, como também da condição em que os átomos desse elemento se encontram, uma vez que existem estados mais propícios para produzir determinada linha do que outros. Essa relação é mostrada na curva de crescimento, e um exemplo dela é essa terceira figura. Nosso objeto de estudo nesse projeto são estrelas T Tauri, que são estrelas jovens e de baixa massa, mais ou menos entre meia a 2 massas solares. Ela também pode ser uma T Tauri com disco e apresentar intensa linha H-alfa em emissão, sendo portanto classificada como uma T Tauri clássica, ou não, sendo considerada uma T Tauri de linha fraca. Nessa primeira imagem, é possível observar uma T Tauri bem aqui no centro, e essa segunda figura é possível notar o espectro de uma T Tauri clássica com H-alfa em intensa emissão. Dessa forma, os objetivos do nosso trabalho são obter parâmetros estelares como temperatura efetiva e metalicidade com a construção de curvas de crescimento, além de verificar condições de ionização e excitação dos átomos que produzem linhas como as do ferro 1 e do ferro 2, que é o átomo uma vez ionizado. Essa verificação é feita através da equação de Boltzmann para o nível de excitação e da equação de Sarra para o nível de ionização. Nesse sentido, em um primeiro momento, usamos os dados do espectro solar e a curva de crescimento geral do Sol, e obtivemos o número de átomos absorventes para a produção das linhas de interesse no Sol e as frações relativas entre os níveis de excitação e ionização, as quais comparamos com os valores apresentados em Carroll e Ostley. Com isso, confirmamos a grande influência que a condição física dos átomos exerce sobre a força da linha, uma vez que, mesmo havendo uma quantidade muito maior de hidrogênio no Sol, as linhas H e K do cálcio 2 são bem mais intensas, dado que estes átomos estão em condições mais propícias para gerar essas linhas. Já para a medida de linhas espectrais, dada a impossibilidade do uso do software IRAF, como previsto originalmente no projeto, desenvolvemos uma metodologia que realiza a integração dos dados pelo método dos retângulos e pelo método de Simpson. Destaca-se que para linhas com blend, ou seja, aquelas influenciadas por linhas laterais, como é o caso dessa segunda imagem, foi feita a medição de apenas metade da área ocupada pela linha e o valor foi multiplicado por 2, devido ao comportamento gaussiano esperado para essas linhas. Foram medidas larguras equivalentes de 116 linhas, sendo elas do sódio, do ferro 1 e do ferro 2, de espectros sintéticos de Coelho 2004. Um exemplo de espectro medido foi de uma estrela do tipo K03. Os resultados foram comparados ao espectro solar e, como esperado, o espectro da estrela do tipo K03 apresentou valores de largura equivalente maiores, ou uma vez que a temperatura efetiva desta é consideravelmente menor que a do Sol, e a metalicidade também era um pouquinho maior. A diferença foi no máximo de 0,3 angstrom nesse caso. Os resultados parciais confirmam a validade dos modelos adotados. O procedimento para medidas de linhas parece adequado para a situação, produzindo os resultados com incerteza de mais ou menos 0,02 angstroms. E agora, pretendemos aplicar estes métodos em espectros de baixa resolução, obtidos com o telescópio Gemini em estrelas T Tauri da nuvem de Canis Majoris. Essas são as referências da apresentação. Obrigado e até a próxima!